falam, mas o jogo jogado é só para quem realmente estuda e quer saber, porque eu não sou jornalista, não tirei curso de jornalismo, não falo de jornalista, mas os jornalistas conseguem falar dos treinadores sem tirar o curso de treinador. Ele quer? Mas o que você quer? Pô, você é tonto, cara. O que você é? Você é tonto? Você quer? O que você é? Você quer, então, que o cara que se forma em jornalismo, eu que fui ex-jogador, o Souza... Fala de ciência. Você não sabe, por exemplo, que ele ganhou 10 prêmios da CESP, o Ricardo Capriotti, e que está falando em relação... Nós estamos te elogiando, mas o que você quer? E aí a imprensa, a CESP, não vai em cima de um cara desse? Então quer dizer que o jornalista tem que falar de ciência, quem é do esporte. O ex-jogador não pode falar, então, que você mexeu errado. Então a sua mãe sabe mais? O que sua mãe sabe? Sua mãe sabe fazer o quê? Bacalhau? Sua mamãe sabe fazer o quê? Cacetinho? A sua mamãe sabe fazer o quê? A minha mãe, ela tem os peitos desse tamanho. Ela deu mamar pra mim até os 5 anos. A minha mãe sabe de futebol. A sua mãe talvez não saiba, mas a sua mãe, a sua mãe que tá aí do outro lado. Quando ele colocar a mãe no meio, eu já fico bravo. Porque a mãe é uma coisa sagrada. A minha mãe sabe de futebol. Mas a sua mãe seria tão covarde como você para enfrentar o Chelsea? Talvez a sua mamãe não seria. Talvez, para mim, você tenha sido covarde. Para Priotti, para o Souza, para o Nicole, e para você, palmeirense, talvez não. Você acha que você é um colonizador. E quando você consegue fazer isso, é porque você está indo embora. E você sempre coloca a culpa na imprensa, no jornalista. Ué, mas o cara que é jornalista, ele não pode fazer pergunta para você? Eu não sou. Não sou, mas eu joguei muita bola, irmão. Mas não foi pouca, não, é muita. É muita. Você mexeu mal no time ontem, você escalou mal, você tirou. E eu sou o craque Neto. E você é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, se não for melhor. Agora, quando minha mãe fala, eu não estudei jornalismo, então não posso falar de jornalismo. Lógico que você pode. Você tem o dever. Sabe por que você tem o dever? Você, como treinador, você tirou 2 meninos, cortou a cabeça deles do Mundial. Porque você entendeu, como pai, como profissional, que você tinha que fazer isso para que eles pudessem sobreviver. Agora você é muito tontão, cara. Você acha que você é o cara. Souza, primeiro você, Capriotti, ele tá certo no que ele falou? Não, nessa declaração eu discordo do Abel. Acho que o jornalista tem todo o direito de falar de futebol, porque nós estudamos para isso. Nós não jogamos futebol, eu não joguei futebol, mas eu estudei. Aliás, a gente estuda todos os dias futebol. Diariamente. Há 34 anos eu estudo futebol. Quantos a CSP ganhou? 10. Pode falar a verdade, pô! 10 a C. 10 prêmios a C. Então quer dizer que ele não pode falar pra... A sua mãe não entende? A sua mamãe entende do quê? O que sua mãe entende? Não, cuidado nada. Ele que falou, a minha mãe não entende futebol, não fala que sua mãe entende. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe sabe fazer bife à milanesa, minha mãe sabe xingar, e a minha mãe é uma baita mãe. Agora eu nunca... a minha mãe entende. Quer dizer que então vocês todos jornalistas, ninguém respondeu pra esse cara. Aí venho eu defender a classe de jornalismo. Tanto é que muitos jornalistas não gostam de mim nem de você. Porque nós somos ex-jogador. Porque acham que nós tomamos o lugar dos caras. Mas peraí, então quem é bom tem que trabalhar. Agora, todos aqueles que estavam ali fazendo pergunta pra você, você tem que respeitar a pergunta. Você não precisa responder. Agora, humilhar o jornalista. Quem falou que o jornalista... o Tostão não entende futebol. Né? Não, o Tostão não entende, né? Pelé também não entende, né? Não, Muricy também não. O que você acha, vocês dois que são jornalistas? Eu lamento que o Abel esteja indo para esse caminho. É um caminho de enfrentamento absolutamente desnecessário. Porque o trabalho dele é super elogiado pelo torcedor do Palmeiras. Eu sei que é o prato português, que eu vou na Dona Rosa, que é portuguesa, que é batata, cebola. Não vou falar isso agora, cara. Ele que falou da mãe dele. E ele que fala da mãe dele, problema dele, da mãe dele. Não tem nada a ver com isso. Eu cuido da minha, cuido da sua, cuido da sua, cuido da sua. E cuida dele também, se precisar. Se a sua mãe não sabe futebol, você vem fazer um curso com nós aqui. Pronto! E aí ele corre. Você que é português. Eu acho que o Abel não precisa adotar esse caminho, cara. Esse caminho do confronto, esse caminho do embate. Ele tem bons serviços prestados no Palmeiras. Não sei, a impressão que eu tenho é que o que ele fez com o Fred Júnior, quem são os outros dois? Quando ele botou os 3 jornalistas na fria, pro torcedor do Palmeiras querer bater. Vocês lembram disso ou não? Eu lembro que era o Fred Júnior e mais 2. Vocês 3, não sei o quê. O que você tá pensando que você é, cara? Você não era ninguém antes do Palmeiras. Cara, me irrita isso, cara. Me irrita isso. Você não era... Que título que você ganhou? Se não fosse o Palmeiras, que título você ganhou?
Palmeiras se fez, cara. Agora, nós, jornalistas, quantas Copas o seu país tem? Quantas Copas? Quantas? Sua mãe sabe? Não? Então a minha mãe sabe. Nós temos 5. Vocês não têm nenhuma. Olá, bem-vindos ao canal do Nilton. Vídeo exclusivo dedicado ao Abel Ferreira, que sofreu um ataque feroz de um jornalista, de um antigo atleta de futebol, de um senhor chamado Neto, mais conhecido no Brasil pelo craque Neto, que fez carreira ao serviço do Corinthians. É neste momento apresentador de um programa de donos da bola, que se passa na hora do almoço, na televisão, na rádio-televisão Bandeirantes. Este senhor analisou uma entrevista do Abel Ferreira a seguir a partida contra o Atlético Paranaense, em que o Abel afirmou, como vocês podem ver no vídeo disponibilizado no canal, os treinadores estão para treinar, os jornalistas estão para informar. Ele aceita a opinião dos jornalistas que se preocupam em estudar, que se preocupam em perceber a orgânica da equipa. Ele falou de uma maneira construtiva. Ele disse que é muito fácil toda a gente falar de futebol, até a mãe dele fala de futebol, o pai dele fala de futebol, e este senhor interpretou, ou seja, fez um programa em direto para milhões de pessoas, onde fez declarações gravíssimas, declarações a roçar o racismo, em que ele insultou o povo português, insultou a memória da mãe do treinador, insultou a instituição Palmeiras, insultou os adeptos do Palmeiras de uma maneira descarada e sem noção do que é representar, do que é estar em frente de umas câmaras para falar para milhões de pessoas. Este senhor não tem gabarito nem condições para apresentar um programa desse. Preocupa-se simplesmente em ganhar cliques, likes ou dislikes e visualizações. É extremamente penoso assistir um programa desse num horário nobre em que este senhor introduz assuntos raciais, de desclassificação média, em que ninguém sai beneficiado, ou seja, quem concordou com ele foi os senhores que estavam sentados ao lado dele, que acharam que o Abel Ferreira teve um mau comportamento, enquanto este senhor falava em direto para milhões de pessoas com declarações extremamente graves. Vocês podem assistir o vídeo onde ele fala da mãe do Abel Ferreira, com declarações de uma postura, de uma ignorância absoluta. Ele diz que a mãe do Abel Ferreira não percebe nada de futebol, que a mãe dele é que percebe de futebol. Ele diz que a mãe dele deu-lhe de mamar durante 5 anos. Caricato, uma estupidez autêntica, um assunto que não se vinha à baila, porque se tratava de falar de comportamentos jornalísticos, de comportamentos de treinador e, acima de tudo, tratava-se de assunto relacionado com o futebol. Este senhor introduziu o racismo, desclassificou o povo português, entrou num debate em que citou a seleção do Brasil contra a seleção de Portugal, porque a seleção do Brasil já ganhou 5 vezes o Campeonato do Mundo e Portugal nunca ganhou, com várias declarações de uma dinâmica bizarra, sintomas de bairrismo, com sintomas de uma pessoa mentalmente não preparada para estar à frente das ecrãs, para falar para milhões de pessoas. O staff do Abel Ferreira, incluindo os advogados, estão a analisar as declarações, principalmente as declarações em que ele fez contra a mãe do treinador do Palmeiras, e acredito que nos próximos dias este senhor será processado. Alguns patrocinadores do canal já manifestaram o desagrado contra o comportamento deste senhor conhecido pelo craque Net. Quem está ao lado dele está completamente envergonhado. Simplesmente as pessoas que estiveram no painel falando para os ouvintes, caso de algum jornalista e de um blogger de YouTube que se é conhecido por Nicola, estes senhores estiveram de acordo com este senhor Neto, com um sorriso de mal encarados, quando a situação exigia outro tipo de comportamento. Espero que o Abel vá à frente, que não vê
termos de enquadrar este senhor, porque não se pode assistir na praça pública a difamações dessa forma. Eu acredito que ele na Europa seria tirado do ar no momento que ele começasse a falar. Ele já não fazia programa e acredito que não teria audiências nenhumas, porque esse senhor não merece mais do que uma ignorância das pessoas que o conseguem escutar. Como disse, acredito que o Abel Ferreira vai à frente e que vai ter razão ao lado dele, porque este senhor merece ser castigado pelo comportamento racial, xenófobo e com um sentido único, desmoralizar um treinador que tem feito um trabalho espetacular, que tem ganho os títulos e que tem crescido como treinador e também como ser humano. Abel Ferreira, neste momento, é um treinador valorizado pelo trabalho que ele consegue desenvolver, pelo crescimento que ele conseguiu ter ao serviço do Palmeiras e o crescimento que o Palmeiras conseguiu ter com o Abel Ferreira. Ganhou 2 Copas Libertadores seguidas, nunca tinha conseguido tal feito, por isso não venha cá dizer que ele está num grande clube, por isso é que ganhou. É claro que está num grande clube, mas é de louvar o trabalho feito pelo Abel Ferreira. Ao Sr. Neto, ou craque Neto, como se chama no Brasil, tem que fazer uma reflexão. Nunca é tarde ter comportamentos cívicos dignos de registro. E quando trabalha-se numa cadeia de televisão e fala para milhões de pessoas, há que terem toda a consciência de que quando se abre a boca é para dizer coisas construtivas, para criar um ambiente saudável para quem os escuta. Que ele agora paga as consequências das suas ações e veremos qual será essas consequências. Bom pessoal, era um vídeo exclusivo dedicado a Abel Ferreira e por isso fico por aqui com uma frustração enorme de ainda no ano 2022 continuar a assistir a situações de racismo, de xenofobia e principalmente a passar em direto na televisão. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.